Olá pessoal, olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Ismar Pins, sou pastor aqui da comunidade luterana Cristo de Porto Alegre e esse é o programa Crescendo em Cristo, programa da Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você, a rádio que também é a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O programa Cristo para Todos, ele tem esse formato de ler, estudar, comentar um capítulo da Bíblia por dia, e nós estamos no livro de Êxodo, e o capítulo que hoje vamos ler e comentar é o capítulo de número 7. Eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada de Êxodo capítulo 7. Então que Deus nos abençoe, que você possa acompanhar, refletir, quem sabe usar a sua Bíblia, mas especialmente ligar-se à autoridade da Palavra de Deus, que nos confronta, nos orienta, nos repreende, também nos consola. Trazendo rapidamente assim o contexto, né? O livro de Êxodo, esses primeiros capítulos, então nós estamos sabendo do povo de Israel que está sendo escravizado pelo Egito, está sofrendo, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, estão sofrendo nas mãos dos egípcios, e Deus ouve o clamor do povo e decide libertá-los. E Deus promove essa libertação por meio de um homem chamado Moisés. Moisés foi chamado por Deus para essa tarefa. Nós lemos isso lá no capítulo 3. Nos capítulos seguintes, Deus conversa então com Moisés, orientando ele a ir até Faraó e conversar com ele. E Moisés sempre foi muito resistente, muito temeroso. Antes de começar o capítulo 7, que é o de hoje, permitam-me ler o versículo 28 do capítulo 6, são os últimos versículos do capítulo 6, que diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Essa era a dúvida, né? No final do capítulo 6 de Moisés, como é que o Faraó vai me ouvir? E agora começa então a leitura do capítulo 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Deus já tinha conversado com Moisés, aliás, Deus se irritou com Moisés, porque Deus estava encaminhando Moisés a esta obra e o Moisés estava extremamente reticente, estava com medo. Eu não sei falar bem, eu vou chegar lá, ninguém vai me ouvir e assim por diante, né? Deus, nesta irritação, entre aspas, uma linguagem bem humana, né? Deus chegou a dizer: mas quem é que deu a boca para a pessoa? Quem é que fez a boca? Quem é que fez a voz? Quem é que fez o ouvido? Não fui eu? Né? E então ele usa essa expressão: eu te constituí como Deus, você será como um Deus diante de Faraó. E isso tem uma repercussão, sabe? Porque o Faraó, ele era considerado o representante de Deus na terra, se não o próprio Deus na terra. O Faraó era visto como um Deus. Moisés foi criado nesta cultura e ele achava-se pequeno, frágil e com dificuldade na fala para convencer pela fala. Então Deus diz assim: não, vai lá, né? Vai e assim, ó, se ele é tido como Deus, eu te farei como um Deus perante ele, entende? É um confronto assim. Vamos testar essa divindade de Faraó, mais ou menos assim. E alentando, consolando e fortalecendo Moisés, Deus também encaminha o irmão dele, Arão, né? Diz: olha, ele tem o dom da fala, então o Arão vai contigo, como se fosse um profeta. Esses dois primeiros versículos. Na sequência, uma curiosidade. Versículo 3 diz assim: Eu, porém, diz o Senhor, Deus, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó,
e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, na terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aqui então, parando um pouquinho, tem essa curiosidade, Deus já coloca, já prevê não apenas, mas ele decreta, ele diz a Moisés, olha, eu endurecerei o coração de Faraó. Isso causa algumas estranhezas, né? Como assim Deus está promovendo a condenação de Faraó? Bom, é o que está escrito, mas se nós percebemos este com outros textos, lembramos que a teimosia do coração é, de fato, culpa do próprio ser humano. Deus apenas antevê o que acontece, conhecendo o coração de Faraó. Ele disse, olha, ele não vai aceitar, mas você vai lá e fala. E essa situação do coração endurecido, da teimosia do Faraó, vai proporcionar que grandes sinais sejam feitos no Egito. E aí o versículo 5 diz, e por meio disso todo mundo vai ficar sabendo que eu sou o Senhor. Um grande testemunho. E aí Deus já está prevendo os sinais, que como nós sabemos são ali as chamadas 10 pragas, sobre o Egito. Continuando, o versículo 6 diz assim, assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com o Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão, quando o Faraó lhe disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante do Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até o Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Esse então, os primeiros versículos aí, agora estamos no versículo 13, relembrando aí para você se situar, esses sinais, pelo menos esse sinal do cajado virando uma serpente, já tinha ocorrido antes, lá em Gênesis 3, quando Deus chamou Moisés, em Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés, e Êxodo 4, então Moisés ficou reticente, Deus concedeu esses sinais a Moisés para também fortalecê-lo. E agora ele diz, bom, diante do Faraó, tu faz aquele sinal, joga o cajado no chão, que ele vai virar uma serpente. Usando aqui a palavra original do termo serpente, não é a mesma utilizada lá em Êxodo 4. Aqui o termo em hebraico ele pode ser traduzido por outras palavras, inclusive como dragão, um ser um pouco diferente assim aqui, E com base também lá em Êxodo 4, a maioria das traduções usam aqui a expressão serpente. O que acontece aqui, o curioso aqui, o destacável para a gente, é esse ponto que o Faraó então chamou os seus encantadores, os seus, entre aspas, mágicos. E aí acontece aqui, que diz aqui que eles fizeram também esse sinal, como que
como que isso aconteceu, né? A gente não pode dizer exatamente. Dá uma ideia de encantadores, dá uma ideia de talvez uma mágica, talvez uma ludibriação, né? Mas a gente não afirma isso. O ponto é que, ainda que fosse um sinal, algo assim, o texto diz que a serpente do cajado de Moisés, de Arão, devorou as outras serpentes, né? Prevaleceu sobre as outras serpentes. Um sinal, uma mostra de que o Senhor é o único Deus e estava visivelmente mostrando que ele prevaleceria sobre cada um dos deuses egípcios, digamos assim, como o próprio Faraó, que era considerado um deus. Então essa é a primeira parte aqui, né? Vamos dar sequência aqui à leitura com o versículo de número 14. Aliás, só antes de continuar com o versículo 14, quando fala aí dos sábios do Egito, né? Lá em 1 Timóteo 3,8, fala que Janes e Jambres resistiram a Deus. A gente não tem a orientação bíblica de quem são esses dois, mas a tradição rabínica, escritos rabínicos, apontavam para esses sábios do Egito, né, que resistiram, enfim, à evidente obra de Deus que estava acontecendo diante deles. E essas obras evidentes de Deus darão seu início, ou continuarão, com as 10 pragas, sendo que a sequência agora nos mostra então a primeira praga. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio, o rio Nilo. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhes: deixe ir o meu povo, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Antes de continuar aqui a leitura, há muitos leitores críticos textuais das Sagradas Escrituras que tentam explicar esse milagre das águas do rio terem virado sangue, né? Eles tentam explicar de outras diferentes formas, talvez algum tipo de plâncton, alguma coisa que tenha tornado a água vermelha, ou uma lama que vem lá, sei lá, da Etiópia, ou algo assim, né? Mas o texto mostra claramente que é uma ação de Deus, à vista de todos que ali estavam. Então, para nós que observamos a Escritura e a interpretamos pelo método gramatical que está escrito e assim cremos, de fato percebemos que é uma ação de Deus. Não há por que ficar explicando de outras maneiras. Se nós desconfigurarmos esta certeza bíblica, poderemos desconfigurar todas as outras, seja da criação, da ressurreição, da vida eterna ou do perdão. Ou seja, tudo então tornaria-se imensamente relativo e pessoal. Nós olhamos para o texto e ficamos com o que está escrito. Continuando, diz assim:
Porém, versículo 22, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavavam junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Esses versículos aí até o final do capítulo 7. Alguns destaques aqui, né? Primeiro, esse endurecimento do coração de Faraó. Diz que Faraó endureceu o seu coração, né? Que ele viu as coisas acontecerem diante de si. Pois é, os magos fizeram a mesma coisa, diz ali, né? Por que eles não desfizeram o que foi feito? Dá um indício de que foi uma ludibriação, de fato, ali, né? Fizeram o mesmo sinal, ludibriaram, digamos assim, como se fizessem de conta. Essa é uma parte. E ainda que em menor proporção eles tivessem feito algo, uma mudança de substância, algo assim que é possível usando uma e outra substância, foi um grande erro de Faraó endurecer o coração. Mas o texto lá dizia que o próprio Deus endureceria o coração de Faraó. Interessante, é verdade. No entanto, é curioso que nessas primeiras descrições, nos primeiros sinais, diz que ele endureceu o coração. O Faraó mesmo não aceitou. A partir disso é que vem o juízo de Deus. Ou seja, não dá para colocar a culpa em Deus nisso. Foi uma teimosia do Faraó. Deus previu isso, ok, mas foi o Faraó quem, vendo tudo o que estava acontecendo, endureceu o seu coração. Lá em 1 Samuel 6:6, quando um problema com os fariseus ocorreu, eram úlceras, sinais, assim, lá tem uma expressão para todo o povo, né? Dizendo assim, gente, não sejam como o Faraó, teimoso que endureceu o coração diante dos sinais de Deus. Nós temos a obra de Deus diante de nós, não endureçam o coração. Isso é uma repreensão para a gente. As obras de Deus, as maravilhas de Deus estão ao nosso redor. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. É só olhar e ver. Mas a teimosia humana é grande. E a consequência desta teimosia é o juízo de Deus. E nós temos essa sequência aqui destas palavras que nos convidam justamente a perceber o poder do Senhor, a primazia do Senhor frente a todos os deuses humanos. O próprio rio Nilo era considerado uma divindade, um doador de vida, e Deus age a seu modo, a seu tempo e mostra, olha, verdadeiro doador de vida sou eu. E apesar de lermos o capítulo 7, nós sabemos que a vida vem de Deus. O juízo está caindo sobre os egípcios, mas é para conceder liberdade e vida ao seu povo e a todos os que nele creem. Aquele que nos concede vida por meio da água do batismo e aquele que entregou o seu sangue, o seu próprio sangue, para pagar pelos nossos pecados e nos oferecer vida e salvação. Muito obrigado pela companhia de vocês na leitura do capítulo 7 de Êxodo e continuem acompanhando aqui o programa Crescendo em Cristo, seja pelos programas que ocorrem aqui na rádio ou conferindo aí no YouTube, na playlist e acompanhando em qualquer tempo todo esse conteúdo que aponta para Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify.
e compartilhe a mensagem de Cristo para todos.